Plano Blusan, meu nome é Roberto Marcel Caurim e serei o seu instrutor nessa videoaula. Nesta videoaula nós iremos aprender como obter a irradiação solar pelo banco de dados do CRECESB. Nós faremos a próxima aula sobre o banco de dados do SUERA, mas primeiramente nós vamos fazer pelo CRECESB, que é o mais comum e mais utilizado banco de dados solar aqui no Brasil. Ambos são muito bons. O que é importante o treinando entender é a diferença da lógica entre ambos. O CRECESB tem uma lógica e o SUERA tem outra. Se o treinando conhecer a fundo a lógica dos dois sistemas, dos dois bancos de dados, fica mais fácil para o treinando escolher um ou outro dependendo do projeto, ou aquele que o treinando mais se adapta. O CRECESB é o Centro de Referência para Energia Solar e Eólica Sérgio de Salvo Brito, do Centro de Pesquisas de Energia Elétrica, que fica na Ilha do Fundão, no Rio de Janeiro. Primeiramente, nós temos que entender a questão do ângulo de inclinação dos painéis. Para isso, e faz parte da lógica do CRECESB, é importante que o treinando entenda isso, eu fiz uma tabela aqui que trata dos dois sistemas mais comuns, sistemas fotovoltaicos mais comuns que nós vamos projetar, que é o sistema off-grid, ou sistema autônomo ou isolado, que é o sistema que utiliza baterias, e o sistema grid-tie ou on-grid, ou conectado à rede, que é o sistema que utiliza a própria rede elétrica como bateria, ou seja, toda energia a mais que eu gere durante o dia, eu envio para o grid. Durante a noite, eu recebo essa energia novamente num sistema de débito e crédito. O sistema off-grid, ou sistema isolado, como o próprio nome diz, ele está isolado, ele não tem o acesso da rede elétrica. Eu preciso utilizar as baterias para manter a reserva energética para poder utilizar essa energia à noite, por exemplo. Portanto, é uma ideia lógica que nós temos que utilizar para que possamos entender e melhor utilizar o CRECESB. Primeiro, levamos em consideração a necessidade. A necessidade de um sistema isolado é funcionar todo o ano. Já a necessidade de um sistema grid-tie é produzir o máximo de energia. Por quê? Por uma razão simples. Se eu não conseguir, em algum mês, num sistema conectado à rede, produzir toda a energia que eu necessito para minha casa, por exemplo, a rede vai poder me suprir do restante. E eu vou ter um crédito de outros meses, o crédito acaba suprindo esse débito e eu consigo manter a minha casa funcionando. Já no sistema isolado não é bem assim. Eu preciso das baterias e eu não tenho a rede elétrica à minha disposição. Ou seja, eu preciso projetar um sistema fotovoltaico para trabalhar o ano todo. E de que forma que eu vou projetar? Qual vai ser a ação que eu vou utilizar no meu projeto? Eu vou pensar no pior mês. Por quê? Se eu pensar no pior mês do ano, por exemplo, digamos que numa determinada região, o pior mês do ano, o pior mês de radiação é o mês de junho, por exemplo, no inverno. Muito bem, se eu fizer o projeto do sistema para o pior mês, obviamente, nos outros meses do ano, ele vai gerar até mais energia. Não tem problema que ele gere mais energia. O que eu tenho que pensar é que no pior mês, ele tem que gerar energia suficiente, por exemplo, para minha casa. Já no sistema conectado à rede, não. A minha ação de projeto vai ser gerar energia para conseguir o máximo de energia durante todo o ano. E não pensando só no pior mês. Eu penso na média de todo o ano. Aqui eu penso em um mês só. E qual método que eu vou utilizar? Esses são métodos do CRECESB que nós vamos entender um pouco à frente. Para os sistemas isolados off-grid, eu vou utilizar o método maior mínimo mensal, que vai ser, na prática, a pior situação possível de radiação no ano para aquela localidade. E no caso do grid-tie, eu vou pensar na maior média anual, eu penso na média, eu penso em todo o ano, eu penso em produzir o máximo de energia para que o meu payback, o meu retorno financeiro
do sistema fotovoltaico seja o mais rápido possível. Vamos ao site do Cresesb. Primeiramente eu vou mostrar como funciona passo a passo a obtenção da irradiação solar e depois eu vou simular todo o processo. Então vamos lá. Essa é a home do banco de dados do Cresesb, tá? Se você digitar no Google Cresesb, você vai chegar nessa home aqui, tá ok? Muito bem. Chegando aqui nessa home, eu vou entrar em potencial energético. Quando eu clicar em potencial energético, vai me aparecer isso aqui, ó. Esse outro submenu, que é o potencial eólico, solar e fontes de dados. Eu vou clicar em potencial solar. Muito bem. Quando eu crio em potencial solar, essa é a tela que me aparece. O Cresesb está me pedindo aqui as coordenadas geográficas da onde eu quero saber, da onde será instalado o meu sistema fotovoltaico e de onde eu quero saber qual é a irradiação local. O Cresesb só tem essa forma. Ele não trabalha, por exemplo, com nome de cidades ou com nome de estado. Não, ele trabalha com as coordenadas geográficas. É por isso que nós vimos isso em aula anterior. Eu vou entrar com a latitude. Aqui nesse caso está em graus, minutos e segundos. Tá? Latitude, nesse caso é a latitude de Limeira. 22 graus, 33 minutos e 53 segundos sul. E a longitude 47 graus, 24 minutos e 6 segundos oeste. Eu também poderia utilizar graus decimais. Tanto faz. Qualquer um dos dois sistemas, o Cresesb vai conseguir buscar e lhe passar a irradiação local. Assim que eu clico em buscar, após digitar as coordenadas, o Cresesb me passa 3 localidades. No caso aqui eu escolhi a mais próxima. Sempre serão 3, serão as 3 mais próximas, são estações solarimétricas mais próximas do local aonde você quer instalar o seu sistema fotovoltaico. No caso de Limeira, a estação solarimétrica mais próxima é a de Piracicaba. Assim que eu digito as coordenadas geográficas, o Cresesb me dá esses dados aqui que são dados de irradiação. E eu vou explicar para vocês, treinandos, como nós vamos analisar essa tabela aqui. Bom, primeiramente, as coordenadas que eu digitei são as coordenadas de Limeira. Limeira não tem uma estação solarimétrica, tem Piracicaba. Ele me dá os dados da estação mais próxima aqui. A estação, o nome da estação, o município de Piracicaba, latitude, longitude e até a distância do ponto de referência. Ou seja, daquele ponto, daquela coordenada geográfica que eu digitei, ele está me dando que da coordenada digitada até essa estação solarimétrica eu tenho quase 30 km de distância, 29,6 km. Vamos analisar primeiramente a questão da irradiação solar diária mensal. Ó, perceba a unidade aqui, ó, quilowatts hora por metro quadrado dia. Aquela mesma unidade que nós vimos lá em horas de sol pico. Eu tenho aqui, na primeira linha, o plano horizontal. Obviamente, será um plano horizontal, significa que o painel, nesse caso, nós estamos obtendo a irradiação solar se um painel estivesse a 0 graus de inclinação. Ele teria essas irradiações solares para cada mês: janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Perceba que o pior mês é junho. Um detalhe: o pior mês é sempre em vermelho e o melhor mês é sempre em azul. O que está ressaltado em azul é o melhor e o que está ressaltado em vermelho é o pior, para facilitar a obtenção dos dados. Nessa linha de plano horizontal, eu tenho novembro, que é o melhor mês para essa região, 6. Dezembro e a média anual. Essa aqui é a variação, que nós não vamos utilizar agora. Na segunda linha, eu vou ter os dados para a minha latitude, com um ângulo igual à minha latitude. Muitos projetos fotovoltaicos são feitos dependendo da latitude, depois nós vamos ver nas fórmulas,
Dependendo da latitude, muitos projetos fotovoltaicos têm a inclinação dos seus painéis igual à latitude. Ou seja, se eu inclinar em 23 graus para o norte, como havia explicado para vocês anteriormente, porque a inclinação, a latitude aqui é aproximadamente 23 graus, se eu inclinar o meu painel para 23 graus norte, eu terei as seguintes irradiações. Estão aqui, tá? Percebam que a média é um pouco maior. Por quê? Nesse caso, o painel, na primeira linha, ele está no plano horizontal. Aqui não, eu estou num plano mais próximo do que o Sol vai estar na média do ano. Por isso que eu tenho um valor maior. Nesse caso aqui, é a maior média anual. É esse que nós vamos utilizar para sistemas conectados à rede. Esse ângulo aqui, ó, percebam que foi um pouquinho menor do que o ângulo igual à latitude. Um ângulo de 22 graus para o norte, obviamente. Sempre que eu estou no hemisfério sul, eu aponto para o norte. Se eu estivesse no hemisfério norte da Terra, eu apontaria para o sul. Como nós estamos no hemisfério sul, eu sempre vou apontar para o norte. Eu vou utilizar a maior média anual para sistemas conectados à rede, de acordo com aquelas ações e necessidades que nós vimos na tela anterior. Perceba as irradiações solares aqui, ó. Cada uma delas, os meses, a menor, a maior. E o que eu vou utilizar de irradiação para um sistema conectado à rede? A média. Eu sempre vou utilizar para os sistemas conectados à rede a média. Eu quero gerar o máximo de energia possível. Já a última linha, o maior mínimo mensal, é a pior situação. O que nós vamos fazer? Nós vamos utilizar no maior mínimo mensal, que é para sistemas isolados ou sistemas autônomos ou off-grid. Eu vou usar esse dado aqui, que é o pior mês do maior mínimo mensal. Tá, ok? Eu tenho vários meses aqui e tem inclusive a média. Não, mas eu vou utilizar o pior mês do maior mínimo mensal. Ou seja, para sistemas off-grid, eu utilizo esta linha aqui, o maior e mínimo mensal. Para sistemas conectados à rede, eu utilizo maior média anual, que vai dar um dado muito próximo do ângulo igual à latitude. E se eu quiser fazer preparar o meu projeto, me utilizar de cálculos, utilizando horas de sol pico, eu posso utilizar essa primeira linha, porque horas de sol pico leva em consideração um plano horizontal. Portanto, são esses dados que eu iria utilizar. Nesse caso, eu utilizaria a média 4,79. Obviamente, vocês percebem que se eu utilizar o cálculo por horas de sol pico, o meu sistema vai ficar levemente superdimensionado, em torno de 5% em relação à irradiação, porque ele me dá uma irradiação um pouquinho menor do que a realidade. Eu nunca vou deixar um painel fotovoltaico na posição horizontal. O fabricante pede pelo menos 10 graus de inclinação. Mesmo que eu esteja muito próximo do equador, em que o ângulo de inclinação teórico teria que ser próximo de 0 graus, eu vou manter uma inclinação de pelo menos 10 graus, por conta da sujeira que vai se acumulando em cima do painel fotovoltaico, poeira e tudo mais. Se o painel estiver na horizontal, é muito mais difícil tirar toda essa sujeira de cima do painel fotovoltaico. Com uma inclinação mínima de 10 graus, a própria chuva acaba retirando parte desses materiais que ficam em cima do painel fotovoltaico. Então vamos recordar, para sistemas off-grid, eu vou utilizar o maior mínimo mensal. Essa situação aqui, ó, 4,52, que é a pior situação, é o pior mês do maior mínimo mensal. Não se esqueçam, sistemas off-grid é essa linha, sistemas conectados à rede é a maior média anual. Já para os sistemas conectados à rede, eu vou utilizar a maior média anual, que é esse dado aqui, pega a média da linha maior média anual. Ok? Essa é uma forma de nós não esquecermos.
Portanto, se estivéssemos aí fazendo um projeto ou mesmo um orçamento, eu saberia que se o meu orçamento fosse de um sistema conectado à rede, eu utilizaria a maior média anual, o ângulo de inclinação sugerido pelo CRECESB é de 22 graus e eu vou utilizar uma irradiação solar diária média mensal de 5,04 kWh por metro quadrado dia. É essa irradiação que eu vou utilizar para sistemas fotovoltaicos conectados à rede. Se o meu sistema fotovoltaico fosse um sistema autônomo, isolado, off-grid, um sistema que utiliza baterias, eu vou utilizar o maior mínimo mensal, né? Lembrando daquela tabela de ações, e eu vou pegar o pior mês do ano, que seria esse aqui, junho, nesse caso, para essa região, 4,52. Perceba que é uma diferença muito grande. O pior mês num sistema conectado à rede, eu vou ter uma irradiação diária solar média de 4,34 no pior mês do ano. No melhor mês do ano, 5,58. É uma diferença bastante interessante e pronunciada também, porque dependendo da latitude, essa diferença pode aumentar ou diminuir. Basta você verificar, se você utilizar, ao invés da latitude, por exemplo, nesse caso utilizamos a latitude de Limeira. Se eu utilizar a latitude de Aracaju, vocês vão perceber que esses dados mudam um pouco. Se eu utilizar a latitude e a longitude, ou seja, as coordenadas geográficas do Rio Grande do Sul, por exemplo, Porto Alegre, eu vou ter dados diferentes também. Então, cada região tem a sua particularidade. Mas percebam que são dados bastante interessantes e que são utilizados na prática do projeto. Sistemas off-grid, maior mínimo mensal. Sistemas conectados à rede, maior média anual.